Dos Reis, capítulo 18. Quem achou, diga achei. Versículo 17 diz assim: E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: Acabe, és tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. Agora, pois, envia ajunta a mim todo Israel no monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem da mesa de Jezabel. Agora o versículo de número 30. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, repitam comigo, 12 pedras. Elias tomou 12 pedras, repitam comigo, 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei segunda vez. E o fizeram segunda vez. E disse ainda: Fazei terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu a água. Versículo de número 37. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E quantos podem glorificar a Deus e exaltar o nome do Senhor? Aleluia! Oh, glória a Deus! Meus amados e queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus, olhando para esse texto bíblico, chama muito a minha atenção. Agora surge um rei de Israel, e esse rei de Israel, por nome de Acabe, ele decide casar, e ele escolhe uma mulher estrangeira. Mas essa mulher estrangeira não era uma mulher comum, era uma sacerdotisa da cidade dos Sidônios, a qual era filha de Etibaal, rei dos Sidônios. E esta mulher tem um nome, o nome dela, conhecido pela maioria dos cristãos, Jezabel. E Jezabel simboliza toda sorte de desgraça. Jezabel simboliza toda sorte de feitiçaria. Jezabel simboliza toda sorte de magia. Jezabel simboliza toda sorte de pecado, de imundície, de vaidade. Jezabel simboliza espírito de caça, que caça profetas, que caça pastores, que caça homens de Deus, espírito que caça liderança para perder a força. O líder perdendo a força,
a igreja fica fraca. Jezabel é o nome dessa mulher, mas há uma entidade por trás disso, há um anjo caído por trás disso, e ela, como seu pai, o rei dos Sidônios, eles adoravam vários deuses, porque eles eram politeístas, mas os deuses principais, ou melhor, entre os deuses que ele adoravam, tinha um principal, que se chamava Baal, o deus da colheita na cabeça deles, o deus da fertilidade, do bacanal, do sexo ilícito, um demônio, a qual eles acreditavam que era o único Deus que podia mandar chuva na colheita, chuva na lavoura, que era o único Deus que podia fazer uma mulher ficar fértil e nascer crianças. Eles chegavam ao ponto de oferecer crianças recém-nascidas em sacrifício, sangue de criança recém-nascida para a estátua, para a imagem de Baal, e também Astarote, Azera. E agora essa mulher se casa com o rei Acabe, rei de Israel, reinado do norte. E agora ela casada com o rei de Israel. Preste bem atenção. Acabe, que outra hora adorava Iavé, Jeová Jiré, o Jeová Samar, o Jeová Elion, o Jeová Sabaote, o Jeová Nissi, ele agora vira as costas para o grande, todo-poderoso Iavé Elohim, e agora se prostra perante os deuses de Jezabel, e principalmente a Baal, e ele começa a servir a Baal. E agora o reino do norte entra numa decadência profunda, e Jezabel é a rainha de Israel, e ela dá uma ordem: todos os altares aonde o povo outra hora se ajoelhavam e sacrificavam para adorar o Deus de Israel, ela manda quebrar, ela manda destruir e manda construir em outros lugares altares para adorar Baal. E agora pensa, uma boca que um dia falava em línguas estranhas, agora está enchendo a cara. Pensa, o nariz que outra hora sentiu o cheiro do perfume da rosa de Saron, do lírio dos vales, agora está enchendo de pó. Agora pensa, um homem, uma mulher que fizeram juramentos de amor, do casamento, do matrimônio, perante o altar de Deus, agora vivem em adultério, em bacanal, em sexo ilícito, servindo e adorando Baal, demônios e anjos caídos. Israel estava destruído, o reino do norte estava eliminado, e lá a Jezabel mandava que quem fosse contra Baal serem mortos, serem escravizados, e assim por diante. Todo tipo de atrocidade era cometido aos profetas, aos homens, às mulheres, melhor dizendo, à sociedade que não se dobrasse a Baal, o chefe de família, e até mesmo a família, seria preso ou mortos. Quem adorasse Jeová já não podia mais adorar Jeová. Quem adorasse Yahvé, que é o único Deus, não podia mais. Aleluia. Mas Deus não fica de braços cruzados, Deus não fica de mãos para trás atado. Deus vê tudo, Deus está olhando tudo. Calma, porque Ele vai agir. Calma, oh glória, oh meu Deus, Ele ainda está sentado no trono de glória, mas Ele vai se levantar. E quando Ele se levantar, sai da frente, vai percebendo aí agora. Oh glória, 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 glória. Aleluia, aleluia. E um par de olhos de chama de fogo começa a rodear por toda a terra. Oh glória. E Deus olha para Decápolis,
aonde tem 10 aldeias, ali entre a Galileia, entre Gileade. E Deus observa agora uma cidadezinha chamada Tibeté, e ele vê um homem, e Deus aponta para aquele homem e diz: é você que eu quero, é você que eu vou usar, é você que vai ser o meu profeta. Aleluia. E lá estava Elias o tesbita. Quem nasce em Macaé é macaense, mas quem nasce em Tibeté é tesbita. E agora o Elias o tesbita, da cidade de Tibeté, aonde que ninguém dava valor, era onde que ninguém estranha. Pode vir alguma coisa boa deste lugar? Deus sabe o que faz, como agir, como operar, como trabalhar, como usar, como curar. Eita glória, Ele vai te surpreender aí. Vai recebendo aí agora, que maravilha. Há uma glória do Pentecoste descendo aqui. Meu Deus, olha lá, olha o que Deus está fazendo lá, olha o que Deus está fazendo nesse altar. Vai recebendo aí, meu Deus, que coisa linda, oh glória. E Deus levanta Elias, e agora Deus capacita Elias. E o interessante, que nós estamos falando da antiga aliança, e o Espírito de Deus se apoderou de Elias, oh glória. E Elias agora virou o profeta do fogo. Elias sabia o que era o fogo que vinha dos céus, o fogo que vinha do altar. Não entendi, bispo. Lá em Levíticos capítulo 6 versículo 13 diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Existem portais de oportunidades de poder no mundo espiritual, oh glória. E o primeiro fogo que acendeu o altar, a qual Deus deu todo o mapeamento, toda a geografia e toda a planta do tabernáculo para Moisés, e como fazer os utensílios, a arca, o candelabro, a mesa dos 12 pães, o altar de incenso, a pia de bronze e o altar de sacrifício. Moisés olha, os sacerdotes olham, o sumo sacerdote olha para Moisés e diz: e o fogo? Que fogo? Aonde vamos acender? Como vai acender? E Deus diz: não se preocupa, porque o fogo não vai vir de baixo, o fogo vai vir de cima. Oh glória! E o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Meu Deus, não entendi. Fogo estranho vem de baixo, fogo estranho, aleluia, vem da carne, mas o fogo de Deus vem de cima. Oh glória! E a Bíblia diz que o fogo veio de cima, aleluia, e acendeu o altar. E Deus deu uma ordem: não deixe a chama apagar. E se apagar, não pode acender com o fogo da terra, não pode acender o isqueiro, nem riscar o palito de fósforo, aleluia. Como é que faz então se um dia apagar? Não é para apagar, mas se caso apagar, é só dobrar o joelho, que eu tenho mais, vai recebendo aí mais. Oh glória, meu Deus. Depois você vai assistir o vídeo, você leia em casa. Levítico capítulo 9 versículo 24 diz que o fogo veio do alto, da parte do Senhor. Então o pregador não carrega o fogo do bolso, o pregador não carrega o fogo do bolso do terno, aleluia, no sapato, não. O fogo tem que vir de cima, da parte do Senhor, porque Levítico capítulo 10, o fogo veio de Nadab e Abiú, e Deus disse: não vai não, que é fogo estranho, mas fogo de Deus vem de cima. Vai recebendo aí agora. Meu Deus, já tem alguém entendendo aí? Oh glória, alguém está compreendendo o princípio? Oh glória, alguém está compreendendo o princípio? Aleluia, vai recebendo aí agora em nome do Senhor. Quem está comigo aí agora? Oh glória. Mas Jezabel, ela manda apagar todos os fogos dos altares,
porque dia e noite havia troca de turno entre os levitas, sacerdotes. Aleluia. Quando o fogo estava diminuindo, vai lá, põe mais lenha, porque esse fogo não pode apagar. Quando o fogo estiver diminuindo, vai lá, põe mais lenha, porque o fogo não pode apagar. Quando o fogo estiver acabando, põe a lenha do jejum, da oração, da busca, da santidade, da comunhão, da intimidade com Jeová. Vai, oh glória, mas não deixa o fogo apagar, porque o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Meu Deus, meu Deus. Mas houve um dia que lá em Israel, oh glória, no reinado de Acabe, a rainha chamada Jezabel dos Sidônios, casada com o rei Acabe, ela manda agora, Bispo Elane, destruir todos os altares. Se destrói altar, pastor Renato, pastor Raimundo, acabou o fogo que veio do céu, aquele fogo que desde a época de Moisés, aleluia, oh glória, vinha, meu Deus, vai recebendo aí agora, vai recebendo aí agora. E há na Bíblia 12 registros que 6 vezes o fogo caiu do céu, aleluia. Primeiro, para fazer juízo. Segundo, 6 vezes o fogo caiu do céu para acender novamente o fogo do altar. Oh glória, eu não sei se o fogo acabou aí, mas Deus vai mandar fogo do Espírito para a gente. Oh glória, glória, glória. Tem alguém entendendo aí ou não? Oh glória, glória. Sem fogo você não aguenta, sem fogo você não consegue, sem o fogo você não vai. É por isso que no dia de Pentecoste, o som, a voz se materializou em línguas de fogo sobre a cabeça de cada um, como está registrado em Êxodo capítulo 20, na Bíblia oral judaica. Aleluia, a voz de Deus se materializou em línguas de fogo no topo do Monte Sinai. Oh glória, eu ensinei ontem aqui, anteontem, sobre isso, mas hoje nós estamos falando sobre Elias. Olhe para mim, preste bem atenção. Oh glória a Deus, aleluia. E agora Elias chega para Acabe, enviado por Deus. Elias olha para Acabe e diz: você abandonou o Deus de Israel, o Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, para adorar Baal. Então estão dizendo que Baal é o Deus da chuva, é o Deus da colheita, é o Deus da fertilidade, é Ele que manda na chuva. Então, através, segundo as minhas palavras, 3 anos e meio não choverá sobre a terra de Israel. Vamos ver quem é Deus. Oh glória, vamos ver quem é Deus. Deus usa o profeta do fogo, aleluia, para dizer que não cairia água durante 3 anos e 6 meses. Vai recebendo aí agora, irmãos. 3 anos e 6 meses seca total, 3 anos e 6 meses, aleluia, em toda a lavoura de Israel, seco, 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 capim seco, mato seco, terra seca, rachada, uma seca, não tinha água, aleluia, oh glória, nem para beber, as fontes se secando, tudo se acabando. E cadê a água? Porque quando Deus fala, está falado. Quando Deus abre porta, fica aberto. Quando Deus fecha a porta, fica fechado, permanece fechado. Se prepara, porque coisas grandes Deus vai fazer aí. Vai recebendo aí agora, em nome de Jesus. Só levantar a mão e glorificar, só levantar a mão e glorificar, só levantar a mão e glorificar. Oh glória, meus amados e queridos irmãos. E o interessante agora, que Elias vai para o ribeiro de Querite, todo mundo sabe a história, aleluia. E agora Deus manda ele se retirar do ribeiro de Querite, vai para Sarepta. Agora Deus manda ele sair de Sarepta e volta para Israel. E a Bíblia diz, em 1 Reis capítulo 18, no versículo 17, Elias tem um encontro com o rei Acabe. Quando Acabe olha para Elias, Acabe diz: eu quero te matar, eu quero acabar com você, porque é por tua culpa que não chove. Ué, mas Baal não é o poderoso? Baal
Baal não é o tal, Baal não é isso. E cadê? Vocês não pediram para Baal? Vocês não buscaram o Baal? Vocês não clamaram para o Baal? E cadê que ele manda a chuva? Agora o Deus que eu sirvo, esse manda a chuva. Oh glória, manda na chuva, manda no sol, manda na terra, manda embaixo, manda em cima, manda no inferno. Ele manda no câncer, manda na AIDS, manda no reino vegetal, mineral, ele manda no reino marinho, ele manda no reino dos astros, ele manda na terra, ele é o Senhor. Levante a tua mão e glorifica a Deus. Glória, glória, glória. E Elias observa o monte. Elias começa a observar o monte, que a nação de Israel perdeu o fogo. Elias olha para o Monte Carmelo. Meu pai, que coisa maravilhosa. E lá estava o Monte Carmelo. E Elias observa o Monte Carmelo. A estrutura está linda, o lugar é maravilhoso, mas faltava chuva e faltava fogo. Oh glória a Deus. E Elias diz: Acabe, chama, aleluia, intima todo o povo de Israel para subir no Monte Carmelo. Os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, aleluia, e lá vamos fazer um duelo. O Deus que responder por fogo, esse é Deus. Oh glória, já que você não está crendo que 3 anos e meio não basta para você, 3 anos e meio sem chuva, e Baal não consegue mandar chuva, porque o meu Deus, o Deus de Israel, trancou as comportas do céu. Então se prepara, que tu vai ver fogo agora. Oh glória, glória, vai recebendo aí. Oh aleluia, oh aleluia. Chegou o dia, chegou a hora, chegou a data marcada, chegou os milésimos e o segundo. Israel em peso estava no topo do Monte Carmelo, e lá estavam os 450 profetas de Baal, os 400 profetas de Azera, e lá estava um homem só. Meu Deus, um homem só. Oh glória. Tem um ditado aí: 12 homens e um segredo, mas lá um homem e os mistérios de Deus. Vai recebendo aí, um homem e os mistérios de Deus. E aleluia. E a Bíblia nos relata, olhe para cá, que os profetas de Baal, juntamente com os profetas de Azera, 450 mais 400 dá 850 contra um profeta. 850 profetas contra um profeta. E esse profeta tem nome: Elias. Esse profeta tem origem, oh glória, profeta do Deus vivo, do Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra. E os profetas de Baal foram primeiro, começaram a clamar, começaram a pedir, todo mundo conhece a história, já está cansado de saber da história, e eles começam a lhe pedir, invocar, e nada. Chega a hora de Elias. Abre tua Bíblia, está com a Bíblia aberta, abre aí, capítulo 18, 1 Reis 18. E Elias, versículo 31. E Elias tomou 12 pedras. E Elias tomou, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou lenha e dividiu o bezerro, colocou o sacrifício em pedaços e pôs sobre o altar. Havia lenha, havia o sacrifício, havia o sangue, e havia uma valeta em volta. E Elias diz: traga no total 12 cântaros de água. E vai, está faltando água? Então Deus manda sacrificar 12 cântaros de água. Traga, enche em volta. Mas primeiro, olhe para cá, versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele. Versículo 30. E reparou o altar, consertou o altar
do Senhor que estava quebrado. Jezabel mandou quebrar o altar, mas quem é de Deus, quem tem chamada, não precisa ninguém pedir. Ele vai, possuído pelo Espírito Santo. Ela vai, inspirada pelo Espírito Santo, consertar o altar. E como que se conserta o altar? Pegam 12 pedras, põe em volta, vai consertando com as 12 pedras que simbolizam os 12 filhos de Israel, as 12 tribos. Meu Deus, não entendi. As 12 pedras, uma em cima da outra, uma em cima da outra. Agora o altar está pronto, aguenta o peso, aleluia, começa a suportar, porque agora eu vou pôr o sacrifício, e aonde tem sacrifício vai ter sangue. Meu Deus, por quê? Porque eita, onde tem sacrifício tem lenha por baixo. Oh glória, agora me traz o isqueiro? Não. Me traz o fósforo? Não. Peraí, o que você vai fazer? Oh glória, Elias se lembrou de Levítico, que o fogo não veio de baixo, o fogo do altar veio de cima. Meu Deus, é só orar, é só clamar, que o fogo vai vir de cima, chamando Nábria, supriando a Nábria. Não precisa arrumar jeitinho para acender o fogo, não precisa fazer entretenimento, emocionalismo para acender o fogo. Fica despreocupado, porque o fogo vai vir de cima. Levítico 9, 24, vai vir de cima. Repitam comigo, 12 pedras. Repitam comigo, 12 pedras. Outra vez, 12 pedras. Abre em Gênesis capítulo 49. Gênesis capítulo 49. Meu Deus. Gênesis capítulo 49. Quem achou, diga achei. Capítulo 49. Olhe para mim. Gênesis capítulo 49. Olha para cá agora para você entender. O altar que o profeta Elias consertou, ele primeiro colocou 12 pedras, simbolizando os 12 filhos de Jacó, simbolizando as 12 tribos de Israel. Vem tudo para o altar, traga, põe, ajuda a consertar o altar. Oh glória! E depois coloca o sacrifício em cima das 12 pedras, que agora virou altar. Meu Deus, as 12 pedras. Só que as 12 pedras, evangelista Jobs, evangelista Fábio, não eram perfeitas. Era de um tamanho, a outra era diferente. Para encaixar, não ficava aquele encaixe perfeito. Aleluia. Mas calma, vai descer o sangue sobre elas. Aleluia. Oh glória. Eu olho para o Senhor é diferente dele. Eu olho para você, tu é diferente dela. Eu olho para ela, tu é diferente. Aleluia, dela, mas tu é diferente dele, tu é diferente. Aleluia. Mas vai encaixando as pedras, vai colocando uma diferente da outra aqui, olha lá. Mas Deus te chama de pedra. Oh glória. Fora, tu é pedra, vai ajuntando, vai virar altar. Meu Deus. Lemantonábia, suprianda, nábia, canto, nácia. Oh glória, fora tu é pedra, estranha, diferente, cheia de defeito. Mas quando trazer para o altar e se ajuntar com as outras, oh glória, o sacrifício vai começar a cobrir e o sangue vai começar a descer. Oh,
tu és o meu primogênito. Versículo 4, Rúben, inconstante como a água. Você é inconstante. Você é aquele tipo de pessoa que não dá para contar com você, porque quando você parece que vai, fica. Quando parece que vem, não vem. Quando parece que vai fazer, não faz. E se faz, não faz direito. Você é inconstante. Um dia está alegre, um dia está triste. Um dia diz que ama, outro dia diz que odeia. Um dia está me adorando, glorificando, outro dia nem no culto aparece. É inconstante. Ah, Rúben, oh meu Deus, quem quer conviver, quem quer casar, quem é que quer ter um amigo que é inconstante? Aquela maré que sobe e desce. Quem é que quer ter um obreiro inconstante, que você não sabe se pode contar, porque na hora H ele pode falhar, pode vir, pode não vir, pode fazer, pode não fazer, pode aparecer ou não aparecer, e quando aparece, desaparece do nada, parece ninja, joga uma nuvem de fumaça e acabou. É inconstante, é uma pedra. Mas depois vem a segunda e a terceira pedra. Versículo de número 5, Simeão e Levi. Jacó começa, aleluia. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumento de violência. Aleluia, não entendi. Simão e Levi, as suas espadas são instrumentos de violência. Bispo, o que é isso? É a língua. Aqui simboliza a língua. A língua é como uma espada de dois gumes que fere, que machuca. Aleluia. Na hora que você está irado, na hora que você está irado, na hora que você está agitada, a tua língua fere. Tem outros que tem a língua, a espada de fofoca, de fuxico, de calúnia, de contenda. Está dentro da igreja. É pedra, meu Deus, quem está entendendo aí? Oh glória! Mas aí vem, aleluia, a quarta pedra. E a quarta pedra, meu Deus, o que é isso? Está no versículo 8: Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço, aleluia, de seus inimigos. Os filhos de teu pai a ti te inclinarão. Meus irmãos, quem é que quer andar com um irmão assim? Aleluia. Na hora que ele está bem, mas daqui a pouco ele quer agarrar no teu pescoço. Para ele pregar tem que te sufocar. Para ser o melhor cantor tem que te sufocar. Não, você não pode cantar melhor do que eu, nem pregar melhor do que eu, nem ser usado mais do que eu, nem profetizar mais do que eu, e aquilo e é isso. Sempre vai estar com a mão no pescoço de alguém. Que pedra é essa, bispo? Quem é que quer ter um membro desse, um obreiro desse, caminhar com uma coisa dessa? Mas Deus está dizendo: traz para o altar, traz para o altar, meu Deus, traga Rúben, que é inconstante, para o altar, traga Simeão e Levi, que a língua dele é espada de fofoca, de fuxico, de maledicência, mas traga, meu Deus. A quinta pedra está no versículo 13: Zebulon habitará no porto dos mares, e será como o porto dos navios. Aleluia, Zebulon, porto dos mares. Quem habita em porto dos mares, no porto, em vez de influenciar, é influenciado, porque vai chegando navios de vários países, de várias línguas, de várias regiões, de várias culturas. Em vez dele influenciar, ele vai ser influenciado. Chega um navio trazendo outros deuses, trazendo funk, trazendo droga, trazendo adultério, trazendo isso, cai fácil. Aleluia. Tem outro navio que chega no porto, aleluia, de Zebulon, e de repente seduz, influencia. Hoje está pulando dentro da igreja, está glorificando, está cantando, está pregando, talvez está sendo usado dentro da igreja, mas é só ir para o porto que aí vira a cabeça. Aleluia, começa a fazer o que o diabo gosta. É pedra, aleluia, não joga fora não, traga hoje para o altar, traga, ô glória, vem, traz para o altar. Quem está comigo aí, vai recebendo aí agora, versículo 14: Issacar é uma jumenta de fortes ossos, deitado entre dois
fardos, meu Deus. Issacar é uma jumenta, é forte, mas não faz, é forte, mas não sabe a força que tem força para adorar, tem força para pregar, tem a força para louvar, tem a força para fazer a obra, tem a força para evangelizar, está em cima do milho, mas está igual galinha de Angola. Estou fraco, 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 estou fraco. Eu estou cansado, não vou no culto, eu estou fraco, ai meu Deus, pega essa pedra e sacar, traga, meu Deus, oh glória, quem está entendendo aí? Depois, aleluia, o versículo 16, Dan julgará o seu povo como uma das tribos, aleluia, é aquele irmão que só julga. Versículo 17, Dan será serpente junto ao caminho. Serpente quer dizer cobra mortal, veneno mortal. Quem é que quer ter um amigo serpente? Quem é que quer conviver com quem é serpente, com veneno mortal, perigoso, perigosa? Aleluia, você fala uma coisa, ele inverte e dá um bote, aleluia, mas Deus diz, traga, oh glória, quem está recebendo aí, traga, oh glória, e lá vem mais, oitava pedra, aleluia, está no versículo 19, quanto a Gade, uma tropa o cometerá, mas ele o cometerá por fim. Gade é aquele tipo de irmão que você vai ver ele aqui, daqui a pouco você vê ele lá embaixo, luta, tempestade, enfermidade, câncer, doença, vai morrer, vai acabar, mas daqui a pouco ele dá a volta por cima. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, vai recebendo aí. Está passando uma luta financeira, uma luta espiritual, parece que agora é o fim. Espera aí, vai dar a volta por cima. Glória, 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 vai recebendo aí. Meu Deus, Deus está falando aqui. Aleluia, versículo 21, Naphtali é uma serva solta, ele dá palavras formosas. São aqueles irmãos, aleluia, que a gente que não tem um português bom, hein, meu amigo? Hein, gente? Jobs, evangelista Jobs, evangelista Fábio, são aquelas pessoas que a gente chega perto dele, a gente tem que estar com dicionário para entender, porque ele fica, existem sucessões sucessivas que se sucedem sem cessar, por obséquio. Eita boca, quem está comigo aí? Dentro de um campanário de glória, dentro de uma redundância, dentro de não sei o que lá. É aquela pessoa que fala formoso, que fala bonito, que tem português dentro do vernáculo. Mas Deus diz, traga, não joga fora, não, traga para o altar atrás. Oh glória, quem está comigo? Quem está comigo? Meu Deus, versículo 21, Naphtali é uma serva solta, ele dá a palavra formosa, mas agora é o versículo 22, aleluia, 11ª pedra, José é um ramo frutífero, junto à fonte, seus ramos correm sobre os muros, mas os frecheiros lhe terão amargura, e frecharão, e o aborrecerão. O seu arco, porém, susteve-se, o forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos. É aquele tipo que você está vendo ele prosperando, subindo pelas paredes, prosperando, mas sempre tem alguém ou uma luta, um demônio tentando atacar a flecha, seta. Meu Deus, não entendi. Aprenda uma coisa. Ei, escuta, aleluia. Tem hora que Deus vai te usar hoje, tem hora que Deus vai fazer coisa forte te usando, mas quando acabar tudo, vai vir seta. No dia que você é mais usado, se prepare que virá seta. De amargura, de tristeza, vontade de entregar o departamento, vontade de parar, vontade de ficar só atrás da cortina, quietinho na cadeira, quietinho no banco, seta. Ei, aprenda comigo, capispa.
os melhores dias de culto, quando Deus usa, no outro eu já sei que vai vir seta. Sansão, quando ele derrotou 1000 soldados sozinho com uma queixada de jumento, a Bíblia diz que depois da vitória ele quase morreu, porque ele sentiu uma grande sede. Aleluia, oh glória. Não morreu na mão dos inimigos, aleluia, matou, destruiu 1000 homens, 1000 exércitos, 1000 homens, 1000 soldados, 1000 guerreiros, sozinho com uma queixada de jumento, mas depois veio uma grande sede, seta, oh glória. Toca no ombro de alguém, de cuidado com a seta, aleluia, vigia, eita glória, oh meu Deus, vai recebendo quem está comigo, aleluia. 12ª, aleluia, tribo, 12 tribos, Benjamim, versículo 27, Benjamim é lobo que despedaça pela manhã, comerá a presa e à tarde repartirá o despojo. Quem quer andar com lobo aqui simboliza falsidade, simboliza perigo, simboliza pessoa falsa, pessoa estranha. Mas lá em 1 Reis, capítulo 18, Deus diz: traga tudo para o altar. Traga tudo para o altar. Tem defeito, é estranho, tem defeito, mas traz, joga ninguém fora, vem, oh, vem, você que está assistindo, vem, meu Deus, oh glória, traz para o altar, oh glória, traga para o altar, aleluia, oh glória, meu Deus, tem hora que a gente aqui fica meio chateado com o outro, mas aleluia, porque um é de um temperamento, outro é do outro, mas Deus está dizendo: traga tudo para o altar. Remontou na priaçúpria, colocou no altar, colocou o sacrifício, derramou o sangue, derrama a água. E olha o que diz o versículo de número, esse versículo de número 38, 1 Reis 18, versículo 38. Elias orou, ora gente, jejua gente, busca, e o versículo 38 diz: então caiu fogo do Senhor, então caiu fogo do Senhor. Lá no céu tem um altar, e o fogo é do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras. O fogo do Senhor foi tomando conta das pedras, e o pó, e caiu, e ainda lambeu a água que estava na valeta, na vala. O que vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos, e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, Eu convido as pedras